Olá, amigos e irmãos. Eu sou o Márcio, sejam bem-vindos ao canal Hipóteses. Hoje estarei trazendo uma informação a respeito de um personagem bíblico importantíssimo, Sansão, a qual tem o significado de seu nome sendo traduzido da seguinte forma: ou pequeno sol, ou como sol. A questão de hoje será: Sansão teria alcançado a salvação? Muitas pessoas têm duvidado a respeito desse fato e nós hoje estaremos elucidando informações importantíssimas a respeito desse assunto dentro das Sagradas Escrituras. Espero que o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo, esteja a elucidar os nossos pensamentos e os nossos corações e que a palavra de Deus ela possa ser mais uma vez enaltecida, engrandecida através de nossas palavras, através desse vídeo. Estaremos trazendo respostas reveladoras a respeito desse personagem bíblico tão famoso e tão emblemático dentro das Sagradas Escrituras. Venham comigo ao Hipóteses. O livro de referência para o texto de hoje é Juízes, capítulo 16, os versículos 28 ao 30. Diz o seguinte: Em um certo momento, Sansão ergue um clamor ao Senhor e ora: Ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me forças só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados. Ó Senhor, imediatamente Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o tempo todo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Exclamou: Que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a sua extraordinária força, e o templo desabou de uma só vez sobre os governadores e todas as pessoas que ali se reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Esse é o texto do qual nós extrairemos as informações relevantes com relação ao tema. E antes de começarmos a discutir sobre esse texto em especial, nós precisamos entender o contexto do qual toda a vida de Sansão ela está baseada, ou pelo menos parte dos pontos mais importantes dela. Vejamos quais foram os atos heróicos praticados ou realizados por Sansão. Um dia, quando Sansão se aproximava de Tímina, um leão forte ele se aproximou e atacou Sansão, que estava com as mãos vazias, e o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, a qual ele pegou um leão e matou, rasgou o leão como se o leão fosse um cabrito. Então esse é um dos primeiros atos heróicos apresentados por Sansão. Depois desse ato que nós relatamos de Juízes 14, 5 e 4, nós vemos o próximo ato heróico é Sansão. Certo dia ele capturou 300 raposas e amarrou-as pelas caudas pares, colocou uma tocha nessas caudas, incendiou-as e soltou na plantação dos filisteus, a qual acarretou na destruição da plantação desse povo. Isso encontra-se no livro de Juízes, capítulo 15, e os versículos 4 e 5. O próximo fato sobre Sansão encontra-se em Juízes, capítulo 15, os versículos 14 e 16. Certo dia, Sansão estava sendo levado a Leí, e os filisteus eles vieram ao encontro de Sansão, que estava preso com cordas, e o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, e nesse momento houve uma batalha e Sansão acabou por matar 1000 homens com uma queixada de jumento. Então esse aí é um outro fato monstruoso realizado por Sansão. Já em Juízes 16:3 nós vemos Sansão ele arrancando os portões da cidade de Gaza, pois ele havia se deitado com a prostituta lá da terra dos filisteus, e para não ser preso, ele agarrou os portões firmemente e arrancou o portão, com batente, com tranca, tudo, colocou sobre os seus ombros, subiu a colina que ficava de frente a Hebrom. Então esse aí é mais um dos atos monstruosos a qual Sansão realizou com o poder de Deus, algo que exigia o Espírito Santo para que ele pudesse realizar algo com tremenda força e com grandes habilidades a qual ele possuía. Então isso aí é Sansão, esse homem com uma grande força, com uma força descomunal.
qual era a missão de Sansão? A primeira era ser juiz de Israel, julgar o povo de Israel como uma espécie de governador. E a segunda, e a mais importante, era Juízes, capítulo 13 e o versículo 5. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Sansão não era responsável por livrar Israel completamente das mãos dos filisteus. Ele seria o responsável por dar início a esse processo que seria concluído pelo rei Davi, que iria derrotar de uma vez por todas os filisteus. Isso pode ser encontrado no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos 17 a 25. Vejamos agora algumas das fraquezas de Sansão. Uma delas era mulheres da cultura diferente da sua, no caso, as filisteias. Sua primeira mulher, a qual os seus pais eles não queriam que ele casasse, era da cultura dos filisteus. A segunda mulher era uma prostituta também dos filisteus. E a terceira mulher, Dalila do Vale de Soreque, possivelmente também era da terra dos filisteus ou da cultura dos filisteus. Então nós vemos que Sansão ele já tinha essa fraqueza por mulheres diferentes da sua cultura. Sansão ele tinha outra fraqueza, ele se considerava superior a todos os outros homens. E isso mostra a sua arrogância e soberba. Ele diz o seguinte, que eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Ele considerava todos os outros homens fracos. Isso aí encontra-se em Juízes 16, 17. Sansão, ele costumava demonstrar um traço do caráter dele, da personalidade dele, imatura. Ele era uma pessoa que falava demais. No livro de Juízes, capítulo 14, 16, 17, nós vemos que ele propôs um enigma e depois ele revelou, antes da hora, qual era o significado daquele enigma. E, posteriormente, ele não aguentou guardar mais o seu segredo com relação à informação mais importante que poderia destruí-lo, quando ele revela para Dalila qual era o segredo da sua força. No livro de Juízes 16, 17, nós vemos que Sansão, ele abre todo o coração, revelando a ela o seu segredo. Jamais se passou navalha sobre a minha cabeça, disse ele, porquanto sou nazireu, consagrado desde o ventre da minha mãe. Por isso, se fosse rapado todo o cabelo da minha cabeça, minha força extraordinária se afastaria de mim. De fato, ficaria vulnerável quanto qualquer outro homem. Essas foram as palavras que deveriam ser escondidas. Esse era um segredo que deveria ser guardado de uma forma a qual nunca fosse revelado, mas que Sansão, por sua imaturidade, acabou revelando. Por que Sansão decidiu morrer? Sansão, ele estava consciente das intenções dos inimigos, porque ele sabia que os filisteus eram os únicos com potencial para destruí-lo. Isso porque Sansão já havia destruído parte da economia dele quando ele tocou fogo na colheita dos filisteus e quando ele havia matado o quê? 1000 soldados em uma batalha e nos outros encontros que possivelmente ele teve. Então, é coerente que Sansão imaginasse que a prisão dos filisteus tinha a intenção de destruí-lo por completo. Tal suposição ela é comprovada quando eles disseram que esperemos até o romper do dia e então o mataremos. Juízes capítulo 16 e o versículo 2. Quando Sansão foi preso, as punições elas vieram de imediato, pois eles, os filisteus, assim que o prenderam, furaram-lhe os seus olhos, colocaram-lhe 2 algemas de bronze e fizeram com que ele girasse um moinho no cárcere. Então, a punição veio de imediato. Sansão sempre soube que, a partir do momento que ele fosse subjugado pelos filisteus, ele iria se tornar uma espécie de troféu de guerra que seria mostrado aos seus adversários e que em breve a diversão iria perder a graça e o pior iria lhe acontecer. Em Juízes 16, 5, nós podemos ver que tal hipótese se comprova, pois os governadores dos filisteus eles já haviam determinado em seus corações que, quando eles prendessem Sansão, eles iriam dominá-lo, amarrá-lo para então subjugá-lo.
essas eram as reais intenções dos filisteus, e Sansão, pelo seu comportamento e por tudo que ele havia feito aos filisteus, ele não poderia esperar menos que isso dos seus adversários políticos, já que Sansão era uma espécie de juiz que governava o povo de Israel, e adversário de guerra, porque Sansão ele estava em combate, estava em conflito com os filisteus. Sansão ele sabia que os filisteus costumavam fazer sacrifícios aos seus deuses, e o fato dele estar sendo levado ao templo de Dagon durante essas festividades não seria nada difícil para ele imaginar o que seria oferecido em sacrifício naquele dia. No livro de Juízes 16:23 diz que os chefes dos filisteus então se juntaram para oferecer um grande sacrifício em honra ao seu deus Dagon, para comemorar seus feitos, pois exclamavam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso principal inimigo. Em Juízes 16:24 podemos encontrar a seguinte passagem: assim que o povo o avistou, começou a bradar louvores ao seu Deus, dizendo: o nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso adversário, responsável pela destruição da nossa terra, aquele que multiplicou o número dos nossos mortos. Sansão com certeza deduziu que ele seria o grande sacrifício naquele dia ao deus Dagon, ao deus dos filisteus. Isso certamente perturbou Sansão, que sabia que desde seu nascimento ele havia sido consagrado para ser uma oferta separada ao Senhor, ao Deus de Israel, e que agora ele estava vendo a possibilidade dele ser ofertado como sacrifício ao Deus dos filisteus, aquele Deus e aquele povo a qual ele combatera durante toda a sua vida. Com certeza Sansão não aceitaria essa humilhação com relação ao Deus de Israel. Sansão agora está passando por um terrível dilema. Ele deve aceitar a afronta dos filisteus a ele e ao seu Deus, ou ele deve lutar a sua última batalha antes de seu iminente fim. Imagine que você vai à guerra, e ninguém vai à guerra pensando que vai para lá para morrer. Contudo, lá no campo de batalha, a morte é uma realidade. E ninguém é considerado um suicida por lutar até a morte. Essa é a realidade que Sansão está vivendo. Ele vai lutar até seu último instante de vida, porque ele está na guerra e sabe que lá ele pode ou não morrer. Depois do dilema e de todas essas ações que aconteceram com Sansão e de toda a sua luta, nós chegamos a Juízes 16:28-30, onde nós vemos que Sansão ele ergue um clamor e ora ao Senhor. Nós podemos ver que é o Senhor que ouve o clamor e é o Senhor que devolve as forças para Sansão vingar-se de seus inimigos. Deus, ele entende muito bem qual é o propósito de Sansão para com os filisteus e para com toda aquela situação, que eu morra com os filisteus, ou seja, que nessa última batalha que eu estou travando, eu possa vencer, que eu possa conseguir derrotá-lo, que eu possa abalar as estruturas dos meus inimigos, dos meus adversários filisteus, tanto a estrutura militar como a estrutura política. Em outras palavras, é como se Sansão dissesse: eu vou morrer, mas eu vou morrer como um servo do Deus de Israel. Eu vou morrer como um soldado no campo de batalha, e não como uma oferenda ao Deus Dagon. Existem pessoas que atribuem a força de Sansão única e exclusivamente ao seu cabelo. Podemos ver que antes de Sansão ter sua força restaurada, ele estava fraco, preso, e que ele ora a Deus, que ouve a sua oração e concede-lhe força para que ele pudesse realizar mais esse ato extraordinário. Então, nesse ponto aqui específico, a força de Sansão vem da oração a Deus e não dos seus cabelos. Vejamos a hipótese de hoje. No livro de Hebreus, capítulo 11, nós podemos encontrar os nomes das pessoas que foram escolhidas por Deus para fazerem a sua grande obra. E esses mesmos nomes são aqueles tidos como tendo certa sua salvação. Vejamos também alguns dos maiores exemplos de fé do Antigo Testamento. Podemos encontrar o nome de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Jacó. Temos também José, Moisés e Raabe. Deus conclui afirmando: que mais direi eu? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque e Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas.
os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Hebreus capítulo 11, 32 e 34. O nome de Sansão, ele não foi posto nessa lista por equívoco. Deus ele sabe fazer a diferença entre o justo e o injusto. E o fato do nome dele estar nessa lista é porque Deus considera-o como um daqueles que irão herdar a cidade celestial. Em Hebreus capítulo 11, 16 está escrito: Deus não se envergonha deles, esperando eles uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. O fato de Deus não se envergonhar deles e ter uma cidade celestial preparada para eles, uma pátria melhor, isso é prova mais que suficiente para acreditarmos que Sansão, sim, alcançou a salvação. Vejamos alguns versículos que confirmam essa hipótese e que esclarecem algo mais sobre este fato. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13, 38 e 40, nós podemos encontrar a seguinte passagem: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O mundo não era digno deles. Todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem aperfeiçoados. Por meio do seu bom testemunho e da sua fé, eles agora podem ser aperfeiçoados. Por quê? Porque Cristo, através da sua obra, ele traz a salvação, tornando-a uma realidade para aqueles que viveram posterior a Cristo e também para aqueles que foram anteriores a eles. Agora, esses heróis, incluindo Sansão, podem aproveitar, eles poderão participar da salvação de Deus. Então sim, Sansão, ele está apto, ele é uma pessoa a qual é considerada salva por Deus de acordo com as Sagradas Escrituras. Espero ter respondido as questões que eu levantei. Se gostaram, deixem o seu like, comentem e até o próximo vídeo aqui no canal Hipóteses. Tchau!